Alô, alô, graças a Deus. Estou aqui com as minhas guerreiras pontualíssimas de sempre. Amanda Lima, Laurinha Costa. Como é que vocês estão, minhas deusas? Ai, Tietê, tô bem, você? Amiga, eu tô até boa, sabe? Mas eu reclamo, sabe? Eu reclamo, eu gosto de reclamar. Então, assim, tô com um pouco assim, sabe? Sentindo a energia do feriado já, sabe? Quando você tá nesse desejo. Eu vou até pedir comprar uma cerveja pra nós aí, fazer pra ele. Vai ter cerveja assim. Uai, o que é isso? Dizer que não vai ter cerveja? Quem já fica aí, né, amiga? Então, tô boa, sabe? Tô feliz por isso, mas eu tô precisando descansar. Ficar assim quietinha. Vai dar tudo certo, né, minhas deusas? Mas antes, temos aqui. Hoje temos até. Eu tava vendo, tem badalo hoje até 20h40 pra vocês aqui, né? O Gui acabou de entrar. Oi, Gui. Tem não, 9h30. Hoje é Nove e até meia? 9h30. Ah, boa Isso. noite, meu amor. Hoje vai ter 9h30, então, tipo assim, segurar aí a peruca, amarra o salto e vamos embora, né? Porque não tem jeito. Eu vou começar falando a novidade, eu vou ter que repetir quando o pessoal entrar, que a Nath já contou para muitos de vocês da gente ter tido um reforço em redação. Isso é tão importante, porque o que acontece? Temos a monitoria, mas às vezes tem semana que eu tô agarrada, igual foi o caso da semana passada, ou o próprio Márcio também. Então contamos com um corpo de voluntárias maravilhosos, duas meninas muito legais, que são conhecidas da Nath, e elas vão colar conosco, gente, assim. Então, o que significa dizer que vocês terão outro canal de auxílio além da quarta-feira, né? Então, esse um mês que a gente tem aí antes do Enem pode ser um mês legal de procurar essas meninas como complementação, né? Se Deus quiser, a gente vai planejando, cada ano a gente vai fazendo melhor aqui no pré-ENEM. Meu sonho de princesa. Ah, qual que é o seu sonho de princesa? Meu sonho de princesa é a gente ter uma equipe fera de linguagem e redação que vai implicar numa equipe de correção, de acompanhamento quase que particular, entendeu? Porque aí isso vai, enfim, aumentar as chances de vocês de produzirem textos e avançar nesse processo, né? Porque eu acho que a gente avança muito quando rola esse acompanhamento de perto, né? Maravilha, meus amores, mas sem mais delongas, eu não posso demorar mais. Eu vou começar falando aqui. Vocês se lembram que na aula passada eu fiquei com aquela coisa lá do patrimônio histórico? Não do patrimônio, né? O nome era outro, mas ele tem muito a ver com patrimônio histórico, né? Que é justamente o tema de identidade e cultura nacional, tá? A gente já passou por N eixos por aí afora, né, amores? Falamos de saúde, falamos de educação, falamos de várias coisas, e o identidade nacional é um dos eixos possíveis também. E aí eu escrevi um textinho, tá? Eu não estou morta, escrevi, não revisei. Oh meu Deus, misericórdia. Depois só me ligando aqui, me desculpa, gente. Acho que é meu pai, tadinho. Ele aperta errado o zap e liga pra gente sem querer. Enfim, deixa eu só colocar no mudo aqui para não atrapalhar novamente. O que eu tô querendo dizer, minhas deusas e meu deuso? Deixa eu ver se entrou mais deuses por aqui afora. Peraí, não, por enquanto somos só nós. O que eu tô querendo dizer com isso? Eu tô querendo dizer que eu escrevi esse texto, então pode ter erro aí. Então eu mesma vou corrigindo junto, a gente vai pensando isso junto, tá? Vamos embora compartilhando tela um, 2, 3. Não, meu cabelo tá uma coisa que a franjinha não tá bacana, não, mas enfim. A gente já é parente, quase amigo, vocês não vão reparar. Vejam bem, escrevi esse textinho aqui então sobre a identidade e cultura nacional. Né? Aqui a florzinha que eu coloquei. Tá dando pra ver a tela aí, não tá? A florzinha. Pra poder dar uma Aqui, olhada. Tá rolando, né? Então vamos ver o textinho da teacher. Por favor, avaliem, tá? Falem mal. Professor, você que não, você vai perder ponto na argumentação. Que é assim que a gente vai discutir, né? Olha só, museus, acervos históricos e culturais, músicas, manifestações populares, paisagens e patrimônios imateriais. Esses são somente alguns exemplos
de elementos constitutivos da identidade nacional, os quais possuem grande relevância para a história da nação. Ah, a teacher está aqui para mostrar que não só existe a possibilidade de trazer repertório sociocultural. É gostoso trazer? É. Filmes, livros, história. Mas, aqui, não ficou bom também? Fala a verdade, vocês acharam isso aqui ruim? Eu achei que ficou uma belezinha. Isso aqui, ó. Como é que vai chamar isso aqui, amores? Vou colocar até de amarelinho. Isso Tópico chama frasal? é bem próximo do tópico frasal, minha deusa. A frase nominal. É a frase nominal. É a frase sem sujeito, você vai colocando tanto de nome. Muito próximo do tópico frasal, é mais ou menos a mesma ideia. Só que você vai soltando exemplos, entendeu? Isso rola demais. Vamos supor, gente, Mandinha, nós estamos lá na hora do Enem, bateu aquele negócio ali. Ai, lembrei de um repertório para tacar na introdução. Vou tacar tranquila. Mas se eu não lembrei, se eu falei assim, ai meu Deus, o repertório que eu tenho, eu vou usar no D1, no D2, eu tô meio. Tem essa outra possibilidade. Eu acho que ela fica ótima, sabe? Você trazer nomes, sair sapecando nome de coisas que estão associadas, obviamente, ao tema. O tema é identidade nacional, símbolo nacional. Então eu tô soltando tanto de nome de coisa que fala de nacionalismo. Museu tem a ver com isso, acervo histórico tem a ver com isso, música é uma forma, entende? Então isso vai chamar de frase nominal, tá? Eu gosto de mostrar que é possível sim. E não é tão difícil fazer não, vocês botam fé, gente. Na hora ali, se eu não lembrei nada para localizar o tema, se eu tô ali, tá, olha, filha, safé com a frase nominal tranquila, nem olho para trás. Beleza. Aí, olha só, já comecei a trazer a tese aqui, olha. Os quais possuem grande relevância para a história da nação. Vou colocar de azul aqui. Apesar de ser imprescindível, a temática da valorização patriótica enfrenta obstáculos associados, por exemplo, à pouca atuação estatal. Que corretor na face da terra que vai falar que a tese não está marcada. Está marcada sim. Vocês conseguem perceber, meu Brasil, que Letícia de Cássia sapecou a tese tranquila, fazendo justamente o contraste? Não é verdade? Com essa Sim. tese, não é? Não dá para perceber que eu vou falar de relevância dos elementos patrióticos, relevância da identidade nacional versus desafio. Esse aqui a gente já tinha até falado na aula passada, olha, só deu uma melhorada aqui em umas coisas que eu tinha errado em português. Olha só, cabe pontuar a princípio que a memória e a identidade nacional são importantes para que os cidadãos consigam refletir e transformar sua própria realidade. Tópico frasal. Para comprovar tal afirmação, pode-se mencionar a frase do pensador Edmund Burke, a qual afirma: um povo que não conhece a sua história está fadado a repeti-la. Nesse sentido, pode-se dizer que reconhecer o passado nacional e os símbolos que formam a cultura é um elemento crucial para que uma nação evolua e possa superar eventuais erros que ocorreram. Exemplo concreto de acontecimentos pretéritos, né? Exemplo concreto de acontecimentos pretéritos. Aqui, ó, olha o erro de português, o professor errou aqui, ó. Acontecimentos pretéritos que necessitam ser relembrados para não serem, né, retomados, né? É o contexto da ditadura militar de 1964, momento que provocou a morte e a perseguição de muitas pessoas que eram contrárias ao sistema, a gente pode colocar, ao sistema político que vigorou nessa época, né? Só para finalizar aqui, que vigorou nessa época. Então, meus amores, eu tinha como repertório essa frase, né? Inclusive, essa frase ela é bem boa, tá, gente? De lembrar, porque se cai alguma coisa de identidade, a importância da história, a importância
do patrimônio histórico, de relembrar o passado, é uma frase boa, né, gente? Tipo assim, ainda que eu não lembre as palavras iguaizinhas, eu posso lembrar o que a frase quer dizer de um modo geral, sabe? Então, tipo assim, um povo que não conhece a sua história, ele está condenado a repetir erros do passado. Então, uma frase legal que dá pra gente trabalhar muito nesse lugar aí. Certinho, meus amores? Show de bola, né? Beleza. Vamos ver o D2 aqui de desafio. Olha só o desafio. No entanto, há no Brasil uma negligência governamental em relação aos símbolos que resgatam a memória nacional, fato que dificulta a exaltação da história brasileira. Joguei nas costas do Estado na tora. Negligência governamental. Tô nem aí. Esse aqui é meu tópico frasal, olha. Aqui a parte de cima do hambúrguer. Joguei nas costas do Estado mesmo, né? Há uma negligência governamental em relação a esses símbolos da memória nacional. Aí eu coloco, a esse respeito, destaca-se os incêndios no Museu Nacional do Rio de Janeiro e na Cinemateca em São Paulo, ocorridas nos anos de 2019 e 2021, respectivamente. Essas tragédias danificaram acervos importantes da história e do cinema brasileiro. E segundo matérias do site G1, ambos foram decorrentes de ausência de manutenção da fiação elétrica dos locais, né? Talvez aqui, deixa eu ver só aqui, eu coloquei tragédias, né? São as tragédias, ambas então femininas. Tá vendo a professora errando aí, ó? Ambas foram decorrentes de ausência de manutenção da fiação elétrica dos locais. Nesse viés, é nítido o descrédito governamental com os assuntos relacionados à defesa da identidade brasileira, já que há pouca atenção às instituições que cuidam desse assunto. Certinho? Como é que eu trabalhei meu parágrafo de desafio? Quero ouvir a opinião de vocês, ó. Tópico frasal, jogando a culpa no Estado. Repertório sociocultural, contando o seguinte, com o repertório sociocultural eu contei que houve não um, mas 2 incêndios no Brasil, oriundos de falhas na fiação elétrica. Contei esse caso, eu sapequei o G1 aí, porque o G1 soltou matéria mesmo e tudo mais sobre isso. Aí, olha o meu comentário, olha o meu bacon aqui, ó, para mostrar a minha opinião, para marcar direitinho, para não ficar expositivo, olha. Nesse viés, é nítido o descrédito governamental com assuntos relacionados à defesa da identidade brasileira, já que há pouca atenção às instituições que cuidam desse assunto, né? Daria para eu fazer um fechamentozinho aqui, né? Esse fechamento ele é bom às vezes, se eu quiser colocar, se couber lá no papel, eu posso colocar, né? Nesse sentido, o Brasil, né? O Brasil deve atentar-se mais ao seu passado, né? Ao seu passado, né? De forma a preservá-lo, só para ter ali um fechamentozinho, sabe? Se couber, eu acho bom porque ele dá um tchan, ele dá um fechamento para o parágrafo, né? Eu quero, antes da gente ler a proposta de intervenção e ver se ela está completa, deixa eu colocar tudo num pedaço só. O problema é que acho que a letra ficou um pouquinho grande. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui, só para o texto ficar na folha toda. Porque eu quero a opinião de vocês, amores. Vocês acreditam que esse texto tenha convencido? Será? Será que meu texto convenceu? Vamos discutir isso? Sei lá, será que pelo menos um corretor me daria um 200 na competência de argumentação? Né? Eu não sei se 1000. O 1000, gente, eu não sofro muito com ele não, sabe? Gostaria que ele viesse? Claro. Mas eu acho que o 1000 ele é um golpe até de sorte. Enfim, Deus, todas as religiões teriam de, né? Tá aí
a favor do estudante, porque assim, é um golpe de sorte, né? Primeiro que, ó, pra você ver, eu não tiraria 1000, com certeza, porque vocês viram os erros de norma padrão que eu tive que consertar ali. Tô sendo bem sincera. Tem hora que a gente deixa passar um erro. Então, assim, o 1000 ele tem esse lado complicado. Mas o fato é, o que eu quero é que a gente saia com tranquilidade do texto. A Amandia colocou, eu sofro pela falta do 1000. Né, Amandia? Mas assim, eu acho que não cabe sofrer muito, miga, sabe por quê? Porque ele é assim, um golpe do destino. Eu fiquei sabendo essa semana de uma professora, eu não sei se é daqui de BH, eu sei que a mulher é super renomada, escreve tudo, requisitada. Ela tirou acho que 960 ou 940, uma nota muito boa, inclusive. Só que assim, imagina, a gente esperar não. Se é professor, vai tirar um milzão. Entende? O texto era muito bom. Enfim, é aquela coisa. A gente tem que ficar tranquilo quanto a isso. Não se cobrar a perfeição. Não existe texto genial, não existe texto perfeito, mas existe texto que promete e cumpre. Diferente dos nossos políticos brasileiros, nós temos de ser diferente desses políticos, tá? A gente vai se candidatar no Enem a defender uma ideia para o corretor e a promessa que a gente faz na tese, a promessa que a gente coloca no nosso projeto de texto, a gente tem que cumprir. Então, assim, não sei qual seria a nota final desse texto, mas o importante que eu estou olhando aqui, vamos tentar recapitular nós todos aqui. O importante é prometer e cumprir. Eu prometi de falar que a história nacional ela tem relevância. Para isso, eu usei essa ideia de que conhecer o passado significa não repetir erros. Que a gente, isso serve para a nossa vida também, né, gente? Eu não sei quanto a vocês. Eu já estou com 28 anos, né? Eu vou fazer 29 de janeiro. Me deem parabéns. 6 de janeiro é meu aniversário. 29 anos, ela faz 29. Se eu pego a Letícia, tadinha, de 17, 16, né, ali no início, principalmente na vida amorosa, oh meu Deus, como eu era trouxa. Nossa, eu era boba. As pessoas faziam de mim o que queriam, gato e sapato. E eu ficava ali, sempre muito disponível, assim, disposta a fazerem hora com a minha cara. Então, conhecer meu passado foi muito importante. Relembrar meu passado, as mancadas do passado, né? A gente, né, Mandinha? A gente lembra desse passado nosso e vê, sabe? Olha pra trás e diz, eu preciso aprender com os meus erros. Ah, misericórdia. Hoje, meu marido Evandro Beringer, que tá aqui pertinho, inclusive, eu já converso com ele de outro jeito. Eu não me submeto a muita coisa que eu sofri no passado, não, porque agora eu tô mudada. Então, o passado tem essa representatividade. Ele falou que tá sofrendo. Por que você tá sofrendo? Porque agora eu tô mais esperta, tá vendo? Deixei pra ficar esperta com ele. Glória a Deus, tem que agradecer. Ele tá aqui falando. E vai comprar cerveja pra nós, cara. Essa mulher tem que mandar os nomes. Enfim, o que acontece, gente? O passado tem esse lugar. Então, eu não defendi, eu falei. O que eu prometi falar? Eu prometi falar que a memória e a identidade da nação, lembrar da memória, lembrar da história, é importante porque o cidadão vai refletir sobre o passado e sobre a própria realidade. Então, eu usei o pensador lá que fala essa frase, o povo que não conhece a sua história está fadado a repeti-la, para comprovar isso, né? Enfim, o importante é isso, é a gente ter um repertório ali, ter alguma coisinha que a gente consiga trabalhar que dê para a gente provar a razão ali que a gente tem naquele lugar, né? E aí, olha só, eu coloquei no D2, eu falei do desafio, eu fui falar mal. Já que eu falei bem, expectativa versus realidade, o que a gente está implementando aqui. É igual aquele que a Fernandinha fez do SUS, que a gente viu aqui. Fernandinha que chegou aqui agora, que eu vi que ela chegou maravilhosa. Acabei de olhar. Fernandinha chegou. Ela fez o do SUS. Foi a mesma coisa que a gente usou aqui. Ela falou benzão do SUS. O SUS é ótimo porque o SUS tem isso, o SUS tem aquilo. Só que na prática, o que acontece na prática, gente? Né? Situação de negligência. É a mesma coisa aqui. Tá? E aí, para provar a negligência do Estado, eu trouxe um exemplo concreto
de 2 museus queimados por falta de atenção do Estado, tá? Então, assim, é um texto para 1000? Não sei, talvez não, né? Porque, sei lá, porque teria que falar mais coisas, enfim, não quero saber isso. Mas o negócio ele tá convencendo, não tá, de certa forma, né? Vamos ver a proposta de intervenção, né? Cabe à Secretaria de Cultura. Amores, o Ministério da Cultura foi extinto. Esse ministério foi extinto. Eu não posso falar Ministério da Cultura, não, tá? Eu vou mandar para nós um material dos ministérios que ainda existem, para vocês não darem essa mancadinha, pode ser? Não que isso seja, eu não acho que vai ser penalizado no Enem, não. Teve aluno que colocou o Ministério da Cultura, mesmo estando extinto, e não foi penalizado, não. Mas só para a gente ficar por dentro do debate, tá? Então a gente tem que falar em Secretaria de Cultura, né? Aí eu coloquei o detalhamento dela, olha, atual pasta governamental que cuida das instituições culturais, detalhamento, vou colocar de verde aqui o detalhamento, realizar campanhas que objetivem não só legitimar os símbolos patrióticos, como também garantir mais verbas ao setor. Ação dela. Só nessa brincadeira, agente, detalhamento do agente, ação. Vamos ver o modo meio dela? Por meio de que essa ação vai se fazer? Essa ação deve ser realizada por meio da criação de peças publicitárias, faltou o S ali, ó, chamativas, que devem ganhar alcance nas grandes mídias. Né? Então, se a ação é realizar campanha, eu falei por meio da criação de peças publicitárias, de propagandas publicitárias, né? E aqui, por último, com a finalidade de que o Brasil seja um país que preze pela sua própria história. Agente 1, detalhamento do agente, ação. Meio, modo, finalidade. 5 elementos tá aqui presentes, não tá? E, melhor ainda, jogados na cara do corretor. Isso é bem legal, viu, gente? Jogar na cara os 5 elementos. Lembrar dos cinco dedos das mãos, 5 estrelas da camisa do Cruzeiro, quem é cruzeirense. 5 dedos, 5 patinhos que foram passear no Lago da Xuxa. Enfim, Jesus, tem que lembrar os 5, tá? Porque senão perde ponto de bobeira na competência 5. A gente não quer isso, não. Tá? Então, vão 5 elementos, tá? A gente, inclusive, adotar essa ordem aqui que vocês estão vendo é muito bom. Adotar essa ordem aqui de agente, detalhamento do agente, ação, ponto final. Meio, modo e finalidade. Certinho? Eu vou providenciar depois, lógico, eu sempre mando depois da aula, vocês sabem que eu sempre mando lá no Zap, vou mandar depois esses textos, tá? A gente já tem uma gaminha de textos feitos, né? Olha, Fefe. Fefe colocou um trem maravilhoso aqui. Tem um pouco de insegurança quanto ao conteúdo, porque sei pouquíssimo. Vejo que vocês fazem grandes redações com bastante coisas. Fefe, deixa eu te falar. A senhora já me provou que sabe coisas sim. Não vem com essa pra cima de mim, porque eu já vi que a gente já conversou muito e você tem muita clareza, tanto de expressão da sua ideia, quanto de visão crítica da realidade, tá? Eu já biquei, vocês acham que eu tô morta? Eu já entrei numa aula do Chico ali de quequé, no silêncio, e vi a senhorita, inclusive, participando muito bem, falando, eu não lembro exatamente se era sobre violência, e aí você acha que fez alguma observação sobre uma criança que você viu, não sei se ela estava portando uma arma, eu não lembro o que era, Fê. Era uma história que você falou justamente sobre a violência. Então, e eu vi você se colocando muitíssimo bem, ou seja, é uma figura que tem posicionamento, entendimento de realidade e tudo mais. O seu medo é um medo plausível de todo mundo também, que é o quê? Eu também pensaria dessa forma como estudante, que é o seguinte: ô meu pai eterno, eu vou ter que ter alguma coisa para citar, né? Esse chamado repertório sociocultural, tá? E olha que legal, Fê. Eu acho que lendo os seus pensamentos, a segunda parte da aula agora vai ser sobre isso, tá? Eu vou falar de um negócio que é o seguinte: eu vou falar de repertórios socioculturais que podem ser usados demais pela gente, tá? Eu vou falar da Constituição Federal, que pode dar uma salvada no seu texto, Fê.
Vamos supor que você está nessa insegurança e bateu o olho ali e viu algum tema que você pode ficar, meu Deus, o que, que eu posso trazer de repertório sobre isso? O que, que de referência externa eu vou trazer para o meu texto, já que isso é necessário, já que isso é avaliado? A Constituição Federal pode ser a nossa amigona. Por que ela pode ser a nossa amigona? Porque esse texto constitucional que foi promulgado em 5 de outubro, ou seja, está fazendo anos aí da Constituição Federal. Vou até colocar aqui descendo o spoiler da aula. 33 anos de promulgação da Constituição Federal de 88. Ela está fazendo a idade de Cristo. Eles ficam falando da idade de Cristo, né? É uma brincadeira da cultura popular, a idade que Cristo morreu com 33 anos, então, idade de Cristo aí para a Constituição Federal, Fê. E aí, Fê, esse medo seu, você pode ficar tranquilo, porque realmente eu entendo total. Eu acho que o medo, qual que é o medo do estudante? Todos que você for ouvir, que for fazer Enem, cair algum trem que eu não consiga trabalhar, que eu não consiga falar, que eu não tenha conhecimento prévio. E aí, amor, a Constituição Federal, ela é a nossa amiga, porque esse texto, vamos só falar um pouquinho histórica rapidão, o que rolou? A gente sabe que o Brasil viveu um período nebuloso de ditadura militar. Numa ditadura militar, o que acontece? A democracia é suspendida, assim como constituições. Suspende-se essa situação e quem vai reger o Estado, no caso, quem regeu o Brasil nesse momento foram os militares, que se intercalaram no poder sem o voto popular, claro, porque eles fizeram uma ditadura e aplicavam a forma como queriam. Em 1988, existiu essa escrita desse documento que marca a redemocratização, glória a Deus, do Brasil. Ou seja, deixamos de ser uma ditadura autoritária e passamos a governar para o povo. Passamos a dar soberania para esse povo. Letícia, por que você está falando tudo isso? Estou falando tudo isso porque a Constituição, ela fala de muitos assuntos. Então, Fê, citar a Constituição no seu texto, na redação, pode salvar esse medo que você está aí. Porque se a gente for olhar alguns artigos da Constituição, esse que eu vou passar aqui, a gente vai dar conta de citar pelo menos alguma coisa de meio ambiente, moradia, transporte, defesa da maternidade, defesa da criança, educação, aleluia, a Fê colocou aleluia, aleluia, né? Então, assim, parece que isso que você falou, parece que a nossa conexão já está bem grande. Eu escutei o seu clamor antes da aula começar. Então vamos que vamos, Fê. Essa aula é para todos, mas foi um clamor da Fê aí, que legal que a gente está falando, né? Vamos lá. Artigo 5º. Tá? Gente, isso aqui eu tirei de uma salinha, depois se vocês quiserem seguir no Instagram, sou apaixonada com esse povo, gente boa demais, muito gente boa. São minhas amigas, tá? Enfim, artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Letícia, tem que gravar a Constituição, o texto? Não. Eu posso fazer a minha adaptação. Eu posso escrever aqui, ó, sei lá, segundo a Constituição, olha eu citando, segundo a Constituição Federal de 1988, se eu lembrar do artigo, bom. Se eu não lembrar, não tem problema não. Mas se eu lembrar, aumenta o amor do corretor por você. Se você lembrar, aumenta, né? Segundo a Constituição Federal, em seu artigo 5º, todos os indivíduos
em território nacional devem ser tratados igualmente, vírgula, sem distinção. Eu não copiei, não. Eu fiz a minha adaptação da Constituição, porque é impossível decorar. É impossível decorar o texto da Constituição igual ele está escrito. Mas eu posso interpretar. E aí que eu vou falar para vocês um negócio. Vocês concordam comigo que essa história de que todos são iguais perante a lei e não devem ser distintos por nada, nada deve ser um motivo de tratar alguém diferente? Não cabe em tudo quanto é problema social? Então, olha só, Fefe, saber que a Constituição preza que todos sejam tratados igualmente, saber esse repertório, significa ter coisa para citar em temas como preconceito contra... A gente já viu esse tema aqui, que a Tatá fez, eu acho. Contra a cultura periférica, violência contra mulher, preconceito contra idoso, portadores de, ou contra, né, na verdade o termo certo é contra pessoas com deficiência, racismo, enfim, tudo quanto é intolerâncias em geral. Vocês concordam que tudo quanto é tipo de tema que falar desse assunto dá ou não dá para eu sapecar o artigo 5º da CF 88, falando justamente que destratar alguém em função da cor de sua pele, em função da ocupação que tem na sociedade, em função de qualquer coisa, qualquer natureza, isso é violar um preceito constitucional. Por favor, comentem. Isso é compreensível para vocês? Ou vocês acham que eu estou viajando? Misericórdia, por favor, comentem. Eu acho que é sim, é compreensível sim. É abrir Não é? ideias, né? A partir daí dá para fazer um texto com mais segurança. Isso, Fê. Exatamente, meu amor. Você fica seguro de afirmar, né? Então, há determinadas coisas dos artigos da Constituição, gente, que dá pra gente fazer uma associação tranquila, né? Um deles é todos são iguais perante a lei. Não deve se distinguir ninguém por nada nesse mundo. Então, quem comete violência contra a mulher, quem tem preconceito com idoso, quem tem preconceito com pessoa com deficiência, essa pessoa está violando a Constituição Federal, né? Perfeito. Agora segura da cadeira aí, pode segurar, quem tiver em pé, senta, porque esse artigo aqui, ele é a chave mestra para lembrar dele, gente. Artigo 6º. Esse número eu vou até querer lembrar. Vamos pensar 6. Como é que a gente pensa o 6? O que é o 6, gente? 6. A metade dos apóstolos. Enfim, sei lá, gente. 6. Pensa no número 6 aí, o que ele significa para vocês. Tá? Porque nesse artigo 6º tem um tanto de coisa. Olha isso aqui. São direitos sociais à educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social,
aposentadoria, você conseguir se aposentar por doença, sei lá, enfim, previdência social, proteção à maternidade e à infância, assistência a desamparados na forma da Constituição. Ou seja, meu Brasil, a chance de você conseguir trazer o artigo 6º é enorme, não é não? E olha o tanto de eixo temático que tem aqui, gente, que o Enem pode cobrar. Trabalho, moradia, segurança, tarará, tororô, 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 entende? Então, você já tem aí um repertório para sapecar ali nesse texto, que é esse artigo 6º da Constituição. Né? Então, olha isso aqui, eu vou colocar então essa observação aqui. Temas, né? Vou colocar aqui, o artigo 6º fala de uma gama grande de direitos sociais que podem cair na frase tema do Enem. Certo? Então, por exemplo, vou dar exemplo para vocês aqui, peraí. Deixa eu voltar aqui. Vou dar exemplo para vocês aqui, tá? Ah, não, que raiva, o que aconteceu aqui? Eu sou ruim de computador. Aí agora foi, olha. Aí, ó, pode cair no Enem. Eu gosto de trabalhar com exemplo, porque eu não sou boba. Vamos pensar aqui o tema do Bernoulli. Estou querendo passar um tema do Bernoulli para você, direito à moradia. Vou mandar tudo, Fefe. Vou mandar esses babados tudo lá no grupo pra gente trabalhar. Tá? Olha isso aqui, gente. Vou colocar um exemplo. Lá no Bernoulli, que é o lugar que eu trabalho lá, que eu gosto de catar, eu gosto de me inspirar nos temas de lá, porque eu acho bem legal. Mas eu vou ter que olhar aqui, porque eu esqueci. Minha cabeça tá ficando ruim. Pera aí, deixa eu ver. Eu acho que é o último aqui que teve. Eu posso até passar pra vocês. Não, não é esse. Pera aí, só um minutinho, meu Brasil. Quem sabe faz ao vivo aqui. Era pra eu ter aberto isso antes da aula começar, mas eu esqueci. Pera aí. Garantido o direito à moradia no Brasil, tá? Deixa eu pegar esse babado aqui. Vai ser esse babado que nós vamos colocar como exemplo ali. Coloquei aqui. Olha só. Vamos pensar comigo aqui um bafão aqui. Vamos pensar comigo um negócio. Garantido o direito à moradia. Misericórdia, já lembrei do artigo 6º. Meu coração já deu até parou aqui de bater. Tanta emoção que eu fiquei no meu coração. Hora que eu bato o olho nesse tema aqui, gente, eu posso pensar ou de trazer na introdução, ou de trazer em algum parágrafo do desenvolvimento, sei lá, mas eu vou colocar um exemplo de introdução, que já serviria, por exemplo, para contar como repertório sociocultural produtivo, né? Tipo assim, olha que bafo. Vamos pensar numa introdução aqui bem fofa. O pessoal até gosta de colocar bastante. De acordo com a Constituição Federal de 1988, vírgula. Olha que bonitinho, o pessoal gosta de colocar isso aqui. Norma de maior hierarquia no cenário jurídico brasileiro. Só para florear, viu, gente? Só para mostrar que você é perigoso. Quando a gente fala de norma de maior hierarquia, é porque é chamada de lei maior. Não sei se vocês já pensaram nisso, mas já ouviram isso? Mas é tipo assim, é a lei que rege tudo, sabe? É uma lei que tem uma importância maior do que as outras, digamos assim. Sabe? Por exemplo, não existe nenhuma outra lei específica, nenhum código penal, código civil. Não existe nenhuma outra lei menor, digamos assim, que possa passar por cima da Constituição, minha filha. A Constituição é perigosa. A Constituição ela é maravilhosa. Então, é isso que a gente quer dizer quando a gente diz norma de maior hierarquia no cenário jurídico brasileiro, né? Então, de acordo com a Constituição, em seu artigo
sexto, vírgula. Existem uma série de direitos sociais que devem ser assegurados, vírgula. Dentre eles, cabe citar o direito a uma moradia digna. Ponto final. Puxei meu assunto com isso aí. Certo? Então, é um repertório que eu já tenho sobre esse tema aqui de garantia do direito à moradia no Brasil. Sacou, gente? Né? Artigo 6º. Esse vai ficar no coração de vocês aí. Vai ir pro feriadinho para dar uma estudada nele. Vai ou não vai? Para dar uma lidinha nele para ver onde e quando que eu vou poder chunchar esse artigo, né? Beleza. 196. Esse já começa a entrar em assuntos mais específicos, mas que nem por isso eu acho ruim de entrar não, tá? Porque, sei lá, saúde. O 196 fala de saúde. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Então, assim, não dá para lembrar esse texto todo, gente, eu sei disso. Mas se eu lembro que a saúde é direito de todos, e se eu lembro que o Estado precisa gerir essa promoção e essa proteção e recuperação, já está mais do que suficiente. Então, por exemplo, esse é o tipo de tema que dá para você usar, olha só, sei lá, se for vacinação, você consegue falar, porque você vai falar que é função do Estado proteger a saúde do indivíduo. A vacina não protege? Dá para sapecar. Se for saúde mental, dá para você trazer essa ideia. Se for questão de, deixa eu pensar, IST, infecções sexualmente transmissíveis, né? Se for dengue, sabe? Se for epidemias, várias aí que a gente tem, inclusive passando agora por uma, enfim. Tudo que é tema de saúde a gente pode trabalhar. Certo? E temos aqui mais outros dois, um de educação e de meio ambiente, tá? Vou deixar, esses dois aqui eu vou deixar para vocês lerem depois, com cuidado, em casa, com calma, porque a gente já está no momentinho final da aula aqui, e eu não queria desligar sem só pelo menos comentar. Fefe que estava falando que já mandou mensagem, falou, ai meu pai eterno, eu preciso pensar em coisas para colocar na redação, então estamos aí falando disso. E temos também, gente, dois filósofos, sociólogos, pensadores, que ajudam muito a falar dessas coisas de lei e tudo mais. Eu vou falar desse aqui, eu vou pular um, vou falar do outro. Vou pular o Thomas Marshall, vou falar do Gilberto de Menstein. Eu já falei dele aqui, mas não custa repetir. Tá? Vejam bem. Esse livro, Cidadão de Papel, A Infância, a Adolescência e os Direitos Humanos no Brasil, Gilberto de Menstein, é um texto que as pessoas têm usado muito no Enem. Às vezes de uma forma meio doidona, sem fazer as devidas relações, forçando algumas barras, mas eu não posso negar que se trata de um texto importante, porque como esse próprio desenho da capa do livro sugere, o de Menstein está querendo... O que ele está sugerindo com isso aí? Ele está dizendo assim, é um livro que ele traz várias coisas, ele fala muitas coisas, principalmente nesse recorte de adolescência e infância. Ele vai falar de direitos sociais, sobretudo, né? Amiga, o filme, a Amandinha está falando, o filme não tem nada a ver com o livro. Tem filme desse bafão? Do Cidadão de Papel? Depois você me conta. Se for o caso, manda para nós. Eu não sabia que tinha... Cidade de Papel. Era Cidade de Papel.
Cidade de Papel, entendi. Talvez o nome é parecido, mas não é exatamente a mesma pegada, se pá. Mas depois você me manda pra eu dar uma olhada. Fiquei curiosa com isso Não, aí. Eu adoro, inclusive, sugestão pipoca aí pro feriado, né? O que o Jim Ensai tá falando? Ele fala assim, gente, no Brasil existe leis maravilhosas, principalmente na Constituição Federal, que é essa que a gente estava falando agora, existe a defesa de direitos sociais de um jeito muito legal. Mas, na prática, esse cidadão ele é de papel. O que significa isso? Que os direitos são garantidos no papel, na teoria, mas na realidade isso não ocorre. Então, há no aparato jurídico brasileiro, há nas leis brasileiras, uma grande diversidade de leis, as quais são responsáveis pela defesa de direitos muito relevantes ao cidadão. No entanto, isso ocorre somente no plano teórico, já que na prática essas determinações não são cumpridas, configurando o que o teórico denominou de cidadania de papel. É um ótimo repertório para a gente falar de negligência estatal, não é? De desobedecimento de leis. Só que não é só tacar lá, né, meus amores? Quem é aluno de Letícia de Cássia sabe que eu prezo muito por isso. Você pode usar esse repertório desde que você explique esse repertório de uma forma adequada, tá? Certo? Na aula que vem nós vamos falar mais dele. Eu vou mostrar um exemplo de aplicação do Gilberto de Menstein, mas deixarei lá esses artigos da Constituição em comemoração à idade de Cristo da Constituição Federal, 33 anos da CF 88. E vou deixar também, amores, o tema que talvez eu queira que vocês trabalhem aí para mim, que é o direito à moradia, pode ser? Porque aí vocês conseguem aplicar o artigo 6º, conseguem tentar aplicar o Gilberto de Menstein, né? O de Menstein, ele vai funcionar assim. Vamos pensar um negócio aqui, quer ver? Menores abandonados. Vamos pensar assim. Deixa eu ver um tema. Desafios para resolver o número de menores abandonados no Brasil. Beleza. O artigo 6º fala de proteção à infância também. Posso começar meu texto de menor abandonado falando assim, Constituição Federal, texto de maior hierarquia do direito brasileiro, traz em seu artigo 6º a importância de defender a infância. Beleza. Aí, eu posso colocar aqui um dos desafios para que haja defesa dessa infância é a negligência governamental. Para isso, eu posso usar o Gilberto de Menstein. Certo? O Gilberto de Menstein, em seu conceito de cidadania de papel, dá para defender essa ideia. Então, eu posso colocar assim. Cabe pontuar a princípio que um dos desafios para que o menor abandonado seja amparado é a negligência do Estado. A esse respeito, cabe citar o conceito de cidadania de papel, do Gilberto de Menstein, que defende a ideia de que existem direitos na teoria que não são cumpridos na prática. Aí eu posso comentar trazendo um exemplo concreto. Olha que legal. Nesse sentido, pode-se dizer que no Brasil, principalmente nos grandes centros urbanos, o número de crianças nas ruas, ou muitas vezes trabalhando nos sinais, é um exemplo concreto de que não há a garantia do mencionado artigo 6º na realidade brasileira. Entende o que eu estou dizendo? Olha como que o de Menstein ele pode ser potente quando eu vou manipulando o rolê. Eu comecei meu texto com o artigo 6º, coloco o de Menstein, por exemplo, no meu desenvolvimento 1, fazendo essas associações, tá? Falei meio rapidinho aqui, porque nós vamos voltar disso na aula que vem, tá? Foi só para a gente arrematar, na aula que vem eu vou falar mais do de Menstein, mas para o feriado, se houver tempo hábil, não quero ninguém descabelando, sofrendo por culpa de redação, tá? Mas se houver um tempo tranquilo aí,
estudar o material que eu vou mandar agora lá no grupo, tá bem? Rafa já chegou aqui para abrilhantar a nossa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, E Letícia. aí, meu querido, como é que você tá? Feriadinho aí na alta, né? Glória a Deus. Estou bem satisfeita com esse rolê, viu, gente? Confesso que eu tava precisando dar uma descansada, sabe? Podia ter feriado toda semana, né, Letícia? Pelo amor de Deus. Nossa, eu tô doida pra terminar de ler um livro, sabe? Que absurdo. Eu tô curiosa com bafão. Os Qual bafão é o livro? Calma acontecendo. aí. Ciranda Lígia? de Pedra. É, Ciranda de Pedra da Ah, Lígia da Fagundes. Lígia? Eu amo. Também. Assim, mas esse eu não conhecia, esse livro Eu, dela. conheci, eu fui apresentado com ela com aquele... Tem um livrinho que chama Histórias para Ler na Escola. Uma Maravilhoso. coleção de ética que tem dela sobre boneca. Maravilhoso. Maravilhoso. E eu li antes do Baile Verde, foi o primeiro livro que eu li dela. Esse eu Aí li eu fiquei depois que eu louca. li esse conto. Casa de Bonecas, que eu acho que chama o conto dela. Maravilhoso demais. Aí eu fiquei gostando. Eu falei, gente, eu preciso conhecer essa autora mais, sabe? Assim. Então vou ler no feriado, ficar tranquila, tomar minha bela cerveja que eu gosto, que eu não sou obrigada, sabe? Vai Eu tô ser aqui com bom. uma pilha de livros para ler também, Letícia. É isso aí, meu querido. Achei que era pilha de provas, eu fiquei desesperada. Não, a de provas tem, só que a de provas eu ignoro agora, assim, Não, porque deixa pra lá. Não, deixa, finge, deixa, finge deixa. que não tá vendo. Passa Não, reto. não vale a pena. Ai, gente, ó, beijo enorme, fiquem com Deus. Tamo junto demais. Bom descanso Bom pra nós. feriado, Beijão bom pra você. descanso. Valeu, querido. Até mais então. Até mais, Tchauzinho. querida. Tchau, tchau. Valeu, galera. Tchauzinho.